Good morning, sétimo ano. How's it going? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Seguimos aí com a nossa 20ª semana de aulas remotas da Escola Educar. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Simple Past e o Past Continuous. Mas vamos ver quando que usa um e quando que usa o outro na mesma sentença, ok? Então, vamos estudar a diferença do uso e o uso deles juntos, tá? Vamos só lembrar, então, quando é que a gente usa cada um deles separadamente. O past simple é usado para expressar hábitos passados ou ações iniciadas e finalizadas no passado com um tempo determinado. A fim de determinar o tempo no qual essas ações foram realizadas, geralmente utilizamos palavras como yesterday, ontem, last night, noite passada, last month, mês passado, last year, ano passado, ago, que significa atrás, e etc. Já o passado contínuo é um tempo verbal utilizado para indicar ações que estavam ocorrendo em um momento determinado do passado de uma forma progressiva, ou seja, ele vinha acontecendo, tá? Por isso, também é muito utilizado quando estão sendo executadas duas ou mais ações no passado com a palavra auxiliar while, ok? Quando a intenção for indicar alguma ação habitual que ocorria no passado, utilizaremos advérbios de frequência, como, por exemplo, often, frequentemente, constantly, constantemente, weekly, semanalmente, monthly, mensalmente, and etc. Ok? Vamos ver aí, eu coloquei uma tabelinha para vocês verem, então, a diferença dos dois em com todo tipo de frase. Então, por exemplo, afirmativa, negativa, interrogativa e os advérbios e as expressões de frequência. Então, vamos ver lá. Eu tenho no passado simples algumas sentenças que eu traduzi para vocês aqui ao lado, tá? Todas estão traduzidas bonitinhas aí para vocês verem. E eu marquei os verbos, por exemplo, como eles se transformam. Por exemplo, o verbo go, quando passa para o passado simples, por ser um verbo irregular, ele vai mudar para went, tá? Então, para o passado simples, I played football. Negativa, I didn't play football. E na interrogativa, did I play football? Por exemplo, yesterday, last month, days ago, dias atrás, tá? Depois, I went to the cinema. Eu fui ao cinema. É o que eu disse agora. O verbo é go, ir. Só que esse verbo é irregular. Quando ele passa para o passado, vira went. Então, I went to the cinema. I didn't go to the cinema. Percebam que quando eu faço a negativa, o verbo go volta para sua forma original quando eu uso o auxiliar negando, didn't. E se eu fizer interrogativa, ele também permanece na sua forma normal, no infinitivo, com o auxiliar did na pergunta. Did I go to the cinema? Eu fui ao cinema, né? E eu posso colocar algum advérbio ou então alguma expressão de tempo, tá? Por exemplo, did I go to the cinema yesterday? Eu fui ao cinema ontem? Tipo assim, né? Tô duvidando da pessoa que disse que eu tinha ido ao cinema, ok? Agora vamos fazer frases no passado contínuo. Eu tenho lá, he was playing football. Ele estava jogando futebol. Na negativa, he wasn't playing football. Ele não estava jogando futebol. Was he intelligent? Ele era inteligente? Aí eu posso colocar while, as, at, mais uma preposição de tempo. Vai depender da frase e do que eu quero dizer, tá? Vamos ver agora com o sentido do verbo to be, com o sentido de estava e também de ser, né? They were playing football, agora no plural, né? Eu tinha falado antes com was, que era he was, agora were. They were playing football, né? Eles estavam jogando futebol. They weren't ou they were not playing football. Então, eles não estavam jogando futebol. Agora eu vou perguntar, were they intelligent? Eles eram inteligentes? Então, a mesma coisa, tá? Eu posso traduzir como estar ou ser, o verbo to be. Percebam que a forma contínua, ela tem necessariamente que ter o verbo to be, ok? Então, todas as traduções dessas sentenças aqui estão aqui do ladinho.
Na sequência, coloquei para vocês aí um desenho. Deixa eu colocar minha câmera aqui em cima para ficar mais fácil para vocês perceberem. Coloquei para vocês aí um desenhozinho mostrando o uso das palavras when e while, que são importantes e que aparecem quando essas duas sentenças estão juntas. Então, por exemplo, aqui eu tenho um desenhozinho, ó, que mostra uma família que estava jantando e aí uma pessoa chegou. Então, when we're having dinner, we were having dinner, nós estávamos jantando when my brother arrived, quando meu irmão chegou. Então, eu tenho were having dinner, passado contínuo, quando o meu irmão chegou, passado simples. Então, aconteceu a mesma coisa e aí, no momento que uma estava acontecendo, a outra aconteceu, tá? Vamos ver a segunda imagem aqui, ó. The man was walking while he was texting. Então, o homem estava andando, caminhando, enquanto ele estava texting, quando ele estava mandando mensagem, texting, tá? O verbo to text é mandar mensagem, enviar mensagem, tá? Digitar a mensagem, né? Então, vejam que, enquanto o homem estava fazendo uma coisa, quer dizer, uma ação estava acontecendo no progresso, enquanto ela estava acontecendo, outra aconteceu, tá? Então, aqui eu tenho a palavra when, né, quando, e aqui eu tenho enquanto, ou seja, ao mesmo tempo, tá? Aqui no meio eu tenho mais uma explicaçãozinha e eu tenho uma linha do tempo para mostrar para vocês. Eu tenho o passado, o presente e o futuro. Vejam que no passado contínuo eu estou usando I was doing my homework, ó, tá? Eu estava fazendo o meu para casa, ou seja, eu comecei no passado e ainda estou aqui no meu presente no momento da fala. E aí, de repente, no meio da ação, mais ou menos ali, o telefone tocou. The telephone rang, tá? Então, I was doing my homework. Tem um longo período de ação, uma ação contínua. E o telefone rang, o telefone tocou. É um short period action. Então, aconteceu uma coisa num período curto, tá? Aconteceu e acabou. Action that interrupts other action. Então, uma ação que interrompeu outra, tá? Exemplo. I was doing my homework, the telephone rang. Eu não posso escrever assim. Eu tenho que colocar o when ou o while, tá? Então, eu coloco esse when depois ou primeiro, tanto faz. When the telephone rang, I was doing my homework, tá? Essa é a segunda forma do verbo. Então, eu posso começar com when e aí eu tenho que colocar, então, vírgula, tá? Ou então eu posso colocar essa when clause na segunda posição. Se eu colocar na segunda posição, eu não preciso usar vírgula. I was doing my homework when the telephone rang. Ok? Beleza. Na sequência, eu coloquei para vocês aí mais um desenhozinho explicando when e while, tá? When, então, eu vou usar com passado simples e while com passado contínuo. E o uso é para short action, past simple, interrupts a long action, passado contínuo. Por exemplo, John was watching TV when his friends arrived. Two long actions, passado contínuo, happened at the same time. I was doing the washing up while my brother was watching TV. Two short actions, past simple, happen one after another. Então, duas ações curtas no passado simples que acontecem uma após a outra. When I heard the explosion, I phoned the police. Ok. Agora eu quero que vocês peguem todas essas sentenças aqui, ó, a do John, a do was doing the washing up e when I heard the explosion, e traduzam no caderno de vocês. Aproveitem para criar mais 5 novas sentenças relacionadas ao seu dia a dia, utilizando o que você aprendeu nesta aula. Ok? Façam isso no caderno de vocês, tá? Deixei para vocês aí a frasezinha da semana, como sempre deixo, e uma expression. Não se esqueça de realizar todas as atividades da semana, assim você mantém os estudos em dia. Se quiser, deixe um comentário abaixo neste vídeo. E a expression da semana é Sometimes later becomes never. Do it now. Às vezes tarde se torna nunca. Faça agora. See ya, guys.